Aos meus queridos e amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Reinaldo Ribeiro e sempre com uma alegria muito profunda no coração, uma gratidão, difícil até de ser descrita em palavras, a Deus acima de tudo e também aos irmãos que têm apoiado o nosso trabalho, têm participado ativamente, cooperado com este ministério, tanto no que diz respeito a estar acompanhando os temas diários, como também na difusão desses vídeos. Muitos irmãos estão se inscrevendo em nosso canal. Aliás, aqui eu quero estender o convite a todos os amados que nos ouvem, aqui nos procurem no YouTube, inscrevam-se em nosso canal e assim tenham acesso aos nossos áudios e vídeos de maneira diária. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, porque dessa forma se tornam parceiros desse ministério que, graças a Deus, tem alcançado muitas vidas. Meus amados, temos hoje mais um tema extremamente palpitante e que está presente na academia, nas discussões teológicas, como está presente também nas salas de escola dominical, sempre suscitando muito questionamento e às vezes até muita celeuma. Em 2 Timóteo 1, 19 a 20, Paulo fala que entregou Alexandre e Himeneu a Satanás. Qual seria o significado desta sentença? Pode um apóstolo amaldiçoar e decretar a condenação de alguém? Ser entregue a Satanás se aplica a que situação prática na vida de um cristão? Amados, o aspecto principal do nosso tema de hoje é pecado e disciplina. Paulo está exortando Timóteo a exercitar a disciplina na igreja. Disciplina e discípulo são duas palavras que possuem a mesma origem. Disciplina, nos dias atuais, tem a conotação de corrigir. Corrigir algo que está errado. Na Bíblia, significa instrução, correção. Discípulo é aquele a quem a disciplina é oferecida. A igreja em Corinto, e no caso de Alexandre e Himeneu em Éfeso, precisava ser corrigida, como a de hoje também. Não se pode aceitar hábitos e costumes do mundo dentro da igreja de Cristo. É preciso andar como Jesus andou. É impossível ter vida cristã sem disciplina. É preciso andar no trilho da palavra de Deus. Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Até o ímpio sabe o que agrada e ofende a Deus. Falar em disciplina incomoda, mas ela é bíblica. Até falar em disciplina em casa incomoda. E na igreja incomoda muito mais. Só, irmãos, que o pecado não pode ser aceito no ambiente da igreja porque ele tem consequências espirituais. Um outro vislumbre que eu não posso deixar de ressaltar logo nos primeiros momentos desta minha fala é que o exemplo de Alexandre e Himeneu é algo que nos leva incontornavelmente à conclusão de que todos nós cristãos devemos muito seriamente nos examinar a nós mesmos todos os dias, para provar se de fato estamos no verdadeiro caminho da salvação. Digo isso, amados, porque eu acredito firmemente que a vida cristã não termina no momento em que confessamos a Jesus como Senhor. Ela começa ali, mas com certeza não termina ali. Há uma boa corrida que temos de correr e uma boa luta que temos de lutar. A confissão que fizemos, quando no princípio cremos, ela é provada verdadeira ou não todos os dias. É Jesus Cristo nosso Senhor hoje? Como vimos Paulo instruindo Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,20, guarda o que te foi confiado. Quando uma semente cai sobre a terra, ela não cresce instantaneamente. Assim também é a semente da palavra de Deus. É algo dinâmico. Ela cresce e precisa de crescimento. Em todos os três casos da parábola do semeador, a semente brotou, mas só o último deu frutos. Eu penso que nós devemos seguir o exemplo de Paulo. E ao invés de imaginarmos a nós mesmos como tendo atingido o fim, como tendo alcançado o prêmio,
Ou como creem alguns, como sendo eleitos, já escolhidos e garantidos? Nós precisamos, com foco e humildade, prosseguir rumo ao prêmio da soberana vocação. Não somos perfeitos, mas corremos rumo à perfeição. A decisão de dar a nossa vida a Jesus Cristo é realmente algo que decidimos todos os dias. A nossa vida pertence a Jesus hoje? Essa é a grande pergunta. Ela não pode pertencer tanto a Ele como ao mundo. No entanto, muitos acreditam que pode. O resultado é uma hipocrisia e uma dupla consciência. Alexandre e Himeneu certamente no início da carreira eram cristãos aprovados, mas o próprio Paulo afirma que em algum momento eles naufragaram. Logo, caíram no poço fundo da apostasia. Não deixe sua fé naufragar, como aconteceu com Alexandre e Himeneu. Se algo vai mal na caminhada, há uma saída. Deus pode te ajudar. Aproxime-se dele e ele se aproximará de você. Decida que para a sua vida não há nada mais valioso do que Jesus. Dê sua vida a ele totalmente. Está escrito em Tiago 4, de 7 a 10. Portanto, submetei-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de você. Purificai as mãos, pecadores, e purificai os corações, vós de espírito vacilante. Lamentai, lamentai e chorai. Transforme seu riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos a vós mesmos aos olhos do Senhor, e Ele vai te levantar. Provérbios 22, 4 nos diz: o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. A vida real é encontrada na humildade e no temor do Senhor. E para fechar, irmãos, este meu alerta inicial, fixemos 2 Coríntios 13, 5 em nossas mentes e corações. Examinem-se a vós mesmos para saber se estáis na fé. Teste a si mesmo. Não sabeis vós se Jesus Cristo habita em vós? Assim, meus amados, feitas essas importantes considerações iniciais, passemos à análise mais profunda e direta daquilo que o tema de hoje nos pede. Certos de que esse entendimento prévio que já tivemos até aqui lança muita luz no raciocínio que precisamos ter acerca das questões que passaremos a tratar adiante. Quando recebeu o ministério eclesiástico pela imposição das mãos do presbitério, o jovem Timóteo recebeu juntamente a responsabilidade de combater as heresias que possivelmente surgiriam no seio da igreja. Você pode ver isso em 1 Timóteo 1,18, 4,14 e 6,12. Não há menção específica a respeito das heresias com as quais aqueles dois falsos obreiros se envolveram. Entretanto, amados, parece que a carta de Paulo a Timóteo visava tratar problemas de crenças religiosas e ideias filosóficas. O contexto sugere que esses obreiros estavam envolvidos com questões pertinentes ao gnosticismo, sendo que Himeneu é citado, como eu já falei para vocês, lá em 2 Timóteo 2, 17 a 18, como que ensinando que a ressurreição já tinha acontecido, alegorizando-a e minando a esperança futura dos irmãos. A sentença para esses obreiros seria que fossem entregues a Satanás, o que eu entendo como uma espécie de disciplina ou exclusão da comunhão com a igreja, o corpo de Cristo. Este procedimento, irmãos, visava tanto a correção como a punição. Eles foram literalmente devolvidos ao mundo, que é o domínio de Satanás, como a gente vê em João 12:31, 14:30, 16:11, ou 2 Coríntios 4:4 e Efésios 2:2. Ser desligado da igreja deixa a vida da pessoa aberta aos ataques destrutivos e satânicos, e foi justamente por isso que Paulo afirmou que eles estavam sendo entregues a Satanás. Talvez, nesses dias atuais, não apreciemos muito a importância de uma igreja local e o privilégio de fazer parte de uma igreja plantada por Deus. Os escândalos financeiros e morais, a multiplicação das heresias, tem gerado um exército de desigrejados frustrados com suas experiências pretéritas, os quais criaram o mantra do chamado sistema religioso e atacam a igreja institucional com o mesmo ódio que deveriam atacar
ao diabo apenas. Se esquecem que toda generalização é burra, que a maioria das igrejas locais é humilde e sincera, que menos de 5% dos pastores no Brasil possuem a conta bancária dos gurus neopentecostais que desfilam na TV, e que dentro das igrejas locais Deus tem salvado milhões de pessoas mundo afora. A igreja local é a esfera onde é reconhecida a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Lá fora, o mundo jaz no maligno. Ele é o seu Deus e o seu príncipe. Colocar alguém fora da comunhão da igreja local é colocá-lo na esfera onde Satanás domina. É tirá-lo de um lugar protegido e colocá-lo num lugar perigoso. Que nossos irmãos desigrejados entendam isso. Vocês abdicaram de um local seguro para viverem no relento espiritual de um local perigoso. Pouquíssimos desigrejados conseguem manter a fé por muito tempo. Gradativamente, a falta de comunhão com uma igreja local, o distanciamento das atividades de culto e dos trabalhos eclesiais, vão gerando um esfriamento e uma acomodação que logo se transforma em assimilação, finalizando com uma inevitável morte espiritual. Paulo, ele não amaldiçoou Alexandre e Himeneu. Aliás, nenhum obreiro, pastor ou suposto profeta, ou mesmo algum desses ditos apóstolos modernos, possui autoridade para amaldiçoar ou decretar a destruição eterna de ninguém. Não é este o contexto hermenêutico que nós temos aqui. Todavia, é dever da autoridade eclesiástica zelar pela ordem, pela decência e pela doutrina, e não havendo outra forma de contornar influências humanas que comprometam esta ordem, o correto é excluir aqueles que causam tais influências. É desta forma que eles são entregues a Satanás. E a expectativa é que caiam em si, que se arrependam, como aconteceu com o irmão lá de Corinto, que cometeu aquele ato indecente com a sua própria madrasta, mas que após a exclusão caiu em si arrependido e foi restaurado à comunhão por recomendação do mesmo Paulo que o havia excluído. O caso de Alexandre e Himeneu é diferente porque é um caso de apostasia. E a gente aprende lá em Hebreus capítulo 6 que quando há apostasia não há mais possibilidade de restauração. Agora, nós precisamos enfatizar, irmãos, e aqui eu quero finalizar minha fala, a preciosidade, a importância, a santidade de uma igreja local. Numa igreja local, o Senhor está no meio, como está lá em Mateus 18:20. Toda a autoridade da divindade está associada àquele ajuntamento de cristãos. Num dia, numa época, num tempo, quando a tendência é desvalorizar o caráter singular de uma igreja local e compará-la às denominações que os homens criaram, que nós possamos lembrar destas coisas. E ao invés de atacar a instituição cristã religiosa, que possamos seguir o exemplo de Paulo, zelando por sua pureza e santidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua igreja, tanto o corpo místico quanto igreja local. Ambos são obra sua e propriedade sua. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.